tarde, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre da aula de ciências, tá? Pegue um livrinho de vocês, coloque na unidade 5, micro-organismos, e vamos iniciar na página 4. Vocês podem estar acompanhando pelo vídeo ou no próprio livro, tá bom? Vamos lá. Conhecendo os micro-organismos. Acompanhe a leitura para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. A cena da página de abertura apresenta um ambiente comum em universidade. Algumas escolas e instituições de pesquisa tratam-se de laboratório de microbiologia. O que é isso? Microbiologia é o nome de uma ciência que estuda seres vivos microscópicos, os chamados micro-organismos. Esses seres são tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de equipamentos especiais, capazes de aumentar a imagem de centenas ou milhares de vezes. Vocês vão pegar um lápis de cor, tá? E vão sublinhar toda essa definição, desde a cena da página até o finalzinho onde está o ponto final, que vai falando a imagem de centenas ou milhares de vezes, tá? Sublinha aí que eu vou dar um tempinho para vocês sublinharem. Vamos lá. Podemos continuar? Então vamos. Embaixo, no final do microscópio, né? Na página 4 está escrito assim: existe grande variedade de micro-organismos no mundo, com tamanhos, formas e características diferentes. Fazem parte desse grupo as bactérias, os fungos e os protozoários, as microalgas e os vírus. Na página seguinte, vamos lá, acompanha aí. Na próxima página, vocês estão observando esses tipos de bactérias, fungos, microalgas, protozoários, vírus da próxima página? Pois é, eles só podem ser vistos com o microscópio. Na nossa escola nós temos uma sala de laboratório, né, que infelizmente vocês não puderam ainda ter a oportunidade de ver. E lá nós temos o microscópio. Assim que pudermos retornar na nossa sala de aula, eu vou levar vocês para ver esse laboratório, tá bom? E nessa página 5, o primeiro desenho vem falando sobre bactérias vista pelo microscópio. Olha como elas são feias, né? Imagem ampliada 6.000 vezes e colorida por computador. Abaixo dela nós temos o fungo, vista pelo microscópio, imagem ampliada 1.000 vezes. Abaixo do fungo, vocês estão vendo aí no caderninho de vocês, nós temos o protozoário, visto pelo microscópio, imagem ampliada 100.000 vezes. E do lado, lá em cima, nós temos a microalgas, visto pelo microscópio, ampliada 500 vezes. E aqui do ladinho, nesse amarelinho que vocês estão vendo aí no livro de vocês, nós temos o vírus, né? Esse vírus é algo assim que a gente está vivendo, né? Agora com essa pandemia, e nós podemos visualizar aqui no livro um vírus qualquer, que aqui não vem falando, né, o nome desse vírus, mas podemos imaginar também, né, o Covid se aproxima a essa semelhança, esse aspecto que a gente tem aqui no nosso livro, tá bom? Vamos para a próxima página, vamos lá. Na nossa próxima página, na página 6, nós vamos falar sobre bactérias. Vamos acompanhar a leitura juntinho comigo, para vocês observarem aí. Vamos lá.
As bactérias são provavelmente os seres vivos mais antigos do nosso planeta e também os mais numerosos. Esse micro-organismo tem uma única célula, unicelulares, e podem apresentar formatos e tamanhos variados. Pegue um lápis de cor, de outra cor, e vamos sublinhar. As bactérias são provavelmente os seres vivos mais antigos do nosso planeta, até tamanhos variados, ok? Dá um tempinho aí para vocês sublinharem. Não deixe de sublinhar tudo que eu peço, tá bom? Vamos lá. Nesses 3 desenhos, nós temos 3 tipos de bactérias: bacilo, tipo Coccus, Spirulus, né? 3 tipos de bactéria. E na definição desse processo da bactéria, vamos acompanhar a leitura. Elas podem habitar praticamente em todos os ambientes: terrestre, aquático, de água doce ou salgada, quente ou frios, e até mesmo na superfície ou o interior de outros seres vivos. Essa é a função da bactéria. E precisamos ter muito cuidado com qualquer ambiente e até com o nosso próprio corpo também, né? Em geral, as bactérias desempenham importantes funções no ambiente onde vivem, realizando, por exemplo, a decomposição de materiais. Lembram do trabalhinho do pão que nós fizemos, né? Que vocês enviaram para mim? Alguns alunos estão ainda me devendo esse trabalhinho, né? Que a gente colocou o pãozinho dentro da geladeira, o outro fora da geladeira, e esperamos o processo de decomposição. É isso que eles estão falando aqui. Como vimos no bimestre anterior, ao estudar cadeias e teias alimentares, as bactérias, seres decompositores, alimentam de outros seres vivos, geralmente após a sua morte. E assim, devolve para o ambiente nutrientes e sais minerais, contribuindo para o ciclo da matéria. Apesar de sua grande variedade, apenas pequena parte das bactérias é considerada patogênica, ou seja, capaz de causar doenças em seres humanos, como as inflamações de garganta, de orelha ou outros seres vivos. Então essa é a definição sobre as bactérias, que é uma continuação da matéria que nós demos no finalzinho do 2º bimestre, tá? Agora vamos falar sobre os fungos. O fungos foi até o trabalhinho que nós fizemos. Vamos lá. Os fungos são um grupo bastante diversificado. Há fungos unicelulares, como as leveduras, usada para fazer pães e bebida com gás, mas muitas espécies são pluricelulares, ou seja, apresentam diversas células. O bolor ou mofo, que é o que nós vimos no nosso trabalhinho, é um exemplo de fungo pluricelular, que ao atingir certo tamanho pode ser visto a olho nu. E foi o que nós visualizamos, né? O pãozinho se deteriorou, ele formou o fungo e podemos acompanhar esse processo a olho nu, observando, né? Vamos agora para a próxima página, na página 7. Vamos lá. Na página 7, nós temos as leveduras e o pão estragado. As leveduras, a definição está assim. As leveduras são exemplos de fungo unicelulares, únicas, né? E o pão estragado com a formação de um agrupamento de mofo, que são fungos pluricelulares. Vários fungos, né, faz o processo da formação do mofo no pão. Assim como as bactérias, alguns fungos desempenham um importante papel de decompor a matéria orgânica do ambiente, contribuindo o ciclo da matéria. Esse tipo de micro-organismo no solo, na água, nos vegetais, nos animais, mas a maioria
dos fungos vive no solo e se alimenta de restos de animais e plantas. Os fungos também podem provocar doenças nas plantas, nos animais, como a micose na unha e na pele. Vocês já devem, né, ter visto ou conhecido alguém que já passou por esse processo. Eu já passei, né? Eu peguei um fungo na minha unha, porque eu uso muito sapato fechado, né? E esse fungo, né, ele se espalhou por dentro da minha unha, que eu tive que fazer um tratamento, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a pele, com a unha. E eu, com todo cuidado, eu peguei esse fungo, tá bom? Micose na pele, né, aquela coceirinha enjoada que se espalha pela nossa pele, pelo nosso corpo. Aí aqui a gente tem a unha do pé com micose causada por fungos. E nós temos uma definição aqui embaixo. E eu quero que vocês peguem o lápis de cor para a gente sublinhar onde eu vou ler agora. Está escrito assim: alguns fungos produzem uma grande estrutura reprodutiva, facilmente visível a olho nu e muito característica, os cogumelos. E continuando, vocês vão sublinhar todo esse quadradinho que eu vou ler agora novamente. Fique atento. Apesar de alguns cogumelos serem comestíveis, muitas espécies têm substâncias venenosas. Portanto, evite tocar em cogumelos que encontrar em ambientes naturais, tá? Vamos para a próxima página, acompanhe. Na próxima página, página 8. Aqui tá, na página 8, o exemplo do cogumelo utilizado para culinária, cultivado de fungos, que a gente usa, né? O champignon, né? Lá no estrogonofe, que a mamãe usa aí na sua comida, pode ser utilizado. E aqui nós temos um macarrão, né? Feito com ele também. Esse é comestível. Então a gente encerra aqui nessa parte a matéria sobre fungos, tá bom? E vamos dar continuação aqui ao protozoários. Os protozoários, eles vêm de um processo, né? Deixa eu aumentar aqui a telinha. São os micro-organismos unicelulares, né? Que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Então vamos acompanhar a leitura. Os protozoários são micro-organismos unicelulares que vivem em ambiente aquático ou terrestre úmidos, tá? Como a lama. Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, em alguns casos causando doenças, mas nem sempre isso ocorre. Um exemplo são os protozoários que vivem do intestino dos cupins. Apesar de se alimentarem da madeira, sozinhos os cupins não conseguem fazer a digestão desse material, ou seja, não conseguem aproveitar seus nutrientes. Por isso, a presença de protozoários capazes de digerir a madeira é benéfica aos cupins. Essa relação é boa tanto para os cupins quanto para os protozoários. Os cupins conseguem aproveitar os nutrientes da madeira e os protozoários conseguem abrigo e alimento. E aqui embaixo nós temos duas figuras, né? Que tá aparecendo aí na telinha para vocês. Os cupins que se alimentam de madeira e o protozoário que vive no intestino do cupim. É muito interessante, né? A gente estudar esses micro-organismos. Vamos para a próxima página, que é a página 9. Vamos lá. Microalgas, também conhecida como unicelulares, elas são únicas. Vamos lá. São micro-organismos que vivem principalmente em ambiente aquático. Algumas podem habitar em folhas e caules de planta, até mesmo solo, desde que acumulem água. Uma característica importante desse micro-organismo é sua capacidade de realizar a fotossíntese. Lembram do processo da fotossíntese, observando o gás carbônico
e liberando gás oxigênio para a atmosfera, ok? Dessa forma, as microalgas formam a base da cadeia alimentar do ambiente aquático. Vamos pegar o lápis de cor de outra cor e sublinhar, tá? A definição das microalgas lá no comecinho, as microalgas até ambiente aquático. Vamos lá. E vamos dar continuidade na página 10, que fecha essa matéria do micro-organismo aqui, falando sobre o vírus. Aqui, vamos lá. Vamos lá, página 10. Acompanhe comigo aqui. Vírus. Ao contrário do micro-organismo que estudamos até aqui, os vírus não são formados por células. Em geral, eles são ainda menores que as bactérias e qualquer outra célula do ser vivo. Como uma característica celular, é bastante simples, ele depende de outros seres vivos para conseguir se reproduzir. Por esse motivo, os vírus são considerados parasitas obrigatórios e geralmente causam doença nos seres vivos. Vamos pegar o lápis novamente, o lápis de cor, e sublinhar essa definição aqui, tá? E do lado, aqui do ladinho dessa gravura do vírus, tá escrito em amarelo. Para mim está em amarelo, não sei se para vocês também está. Tá escrito parasita e tem toda uma definição. Aqui do ladinho tem uma definição, então também vão sublinhar, tá? A definição do parasita. Seres vivos que vivem dentro ou na superfície de outro ser vivo, retirando deles nutrientes de que necessitam para viver. Dizemos que um parasita é obrigatório quando ele não consegue viver sozinho e é totalmente dependente do outro ser vivo. Tá bom? Então, nós demos aqui a definição dos micro-organismos, conhecendo eles, falamos sobre bactérias, fungos, protozoários, microalgas e vírus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o uso desse micro-organismo nos seres vivos. Tá bom? Beijinho para vocês, ficam com Deus. Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã.